Olá, olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Dot Blast de entrevista, esse programa que inspira, transforma e informa. Que bom ter vocês aqui conosco, é sempre uma honra que vocês estejam nos acompanhando até o final. Temos aí um programa muito legal hoje, nós temos 3 convidados pela frente. E daqui a pouquinho a gente começa com o nosso primeiro convidado. Mas antes disso, quero lembrar vocês para se inscrever no nosso canal. Combinado? Você já está assistindo aí, é tão facinho. Não precisa nem sair do YouTube, não precisa sair do nosso bate-papo aqui. Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, compartilha com pessoas que vocês acreditem que vai ser útil a informação. E eu já espero vocês também no nosso Instagram, revista.dotblessed. Lá vocês conseguem acompanhar todas as informações do nosso canal, trechos das nossas entrevistas, também da nossa revista física, digital e as outras informações, nossos vídeos institucionais, nossas visitas aos nossos clientes. Lá temos um conteúdo completo para vocês. Espero vocês lá, tá bom? E agora a gente vai iniciar a nossa primeira entrevista com o nosso primeiro convidado. Ele que é advogado especialista em direito trabalhista, Dr. Rafael Lenzi. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Hoje a gente vai conversar justamente sobre essa área, né, de atuação que o doutor já atua aí há algum tempo. Há quanto tempo que você está nessa área? Faz uns 4, 5 anos. Por aí. É uma área bem interessante que eu acho que todo mundo quer saber um pouquinho, né? É que gera muita dúvida, na verdade, né, Giovana? Porque todo mundo trabalha até... Bom, a maioria das pessoas, pelo menos, né, quem é herdeiro... A não ser quem é herdeiro, que eu tenho um pouco de inveja, né? Mas nós meros mortais que trabalhamos, a gente tem alguma... Sempre tem alguma dúvida ou outra, né? Se eu posso... Tanto dos dois lados, né? Eu estou trabalhando e quero saber se... aquilo ali é meu direito, se aquilo ali está certo, se tem alguma coisa acontecendo de errado, e eu, empresário, contratando pessoas, se aquilo ali que eu pretendo fazer é o correto, se eu estou prejudicando alguém ou se eu estou sob risco de alguma condenação na justiça ou algo nesse sentido, né? Então essas dúvidas sempre surgem, né? É interessante para o funcionário e para o empresário, né? Para os dois lados. Então, para a gente iniciar, já que a gente está falando sobre isso, por que ainda é tão comum a gente encontrar trabalhadores sem registro, mesmo a gente entendendo já os riscos, né, que existem? É que quando a gente fala de vínculo e formalidade, já é uma coisa meio cultural do brasileiro também, né? De fazer uma coisa rapidinho ali para um bico, algo nesse sentido, né? Então, esses tipos de trabalho, geralmente quando a gente até traz para esses trabalhos mais manuais, mais braçais, é muito comum que isso aconteça. Às vezes você, mesmo sabendo que tem prejuízo com não estar registrado ou não registrando, a pessoa, começando pelo lado da pessoa que está trabalhando, normalmente ele vai poder trabalhar em mais lugares. Sim. Então ele não tem, né, exclusividade, já é um dos motivos que atrai. E o outro é a questão dos impostos, e a gente vai repetir muito isso ao longo da entrevista, porque é o principal motivo de não ter registro hoje, né? Economia ou pelo menos a evasão dos impostos, né? Não vou nem dizer economia, porque Sim. seria assim a economia seria se eu estivesse fazendo alguma coisa correta e economizando, mas eu só não estou pagando porque eu não estou registrando. E a gente já entra numa série de dificuldades ali para as empresas e para os funcionários que talvez naquele momento ali imediato eles tenham um benefício de economia, mas esse pode se tornar muito mais caro depois, e aí é toda uma outra discussão, né? É isso que eu ia falar para você, é algo meio ilusório essa questão da economia, né? Porque depois se o funcionário resolve ir atrás disso, tem alguns processos aí que dão muito certo para ele, né? Então, porque hoje, se a gente pegar como exemplo algum funcionário que ganha ali, que é difícil de passar um valor, né, de que vai ganhar na justiça, mas um salário entre 3 e 5 mil, a gente pode estar falando de uma indenização de quase uns 100, dependendo do tempo que a pessoa está trabalhando, né? Vamos colocar um ano de trabalho sem registro, né? Vai ser muita coisa, porque você tem férias que não foram recebidas, né? 13º que não foram recebidos, os próprios impostos, nem todo esse dinheiro vai necessariamente na mão do funcionário, porque quando a gente fala também do FGTS, das multas de FGTS, das guias de previdência, isso aí não chega a vir diretamente para o trabalhador, mas é um custo para a empresa que não se adequou e que teve que pagar isso, né? Então, para quem vai é indiferente, né? O valor ele continua sendo alto. Então, a questão do não registro é muito isso, sabe? Hoje a gente vê em vários lugares, porque hoje está muito na moda essa pejotização, né? De você querer economizar na folha, querer tirar funcionários para não pagar impostos, e aí você simplesmente só contrata como pessoa jurídica. Pede para a pessoa abrir uma MEI e aí você tem uma empresa trabalhando. E agora essa mentalidade que gerou um pouco de transtorno, inclusive é uma discussão já de TST e STF já hoje, né? Sobre
como que isso está sendo tratado, né? Já é um problema grande no Brasil, não é só a nossa realidade, né? E quando a gente olha para isso de uma maneira mais de cotidiano, quando que isso quando que isso seria certo, né? Porque essas coisas não acontecem do nada, né? Isso é uma brecha que é explorada. Então as pessoas ou melhor, as empresas que contratam desse jeito, elas têm possibilidade de fazer de uma maneira correta, não é uma coisa inadmissível de se fazer. É isso que eu ia te perguntar, porque eu vejo muitas empresas que contratam como MEI, e então essa situação não é o problema. Não, isso não é um problema, é que daí perde os direitos, né? É que a gente tem que pensar da seguinte maneira, na verdade, Giovana. Quando a gente tem um funcionário, eu vou usar esse termo, mas esse termo já é errado, tá? Um funcionário MEI, isso não existe. Ou ele é um funcionário ou ele é MEI. Sim. Mas quando a gente tem uma pessoa que trabalha para nós e faz uma função específica, tem que tomar muito cuidado se essa função ela pode ser terceirizada ou não. Então, assim, vamos trazer para a realidade. Quando que isso é possível? E eu não vou nem usar nem empresa de MEI. Eu, Rafael, tenho uma piscina na minha casa. E eu preciso de um piscineiro para ir lá limpar uma vez a cada 2 semanas, uma vez por mês, que seja. Esse cara precisa ser meu funcionário? Não. Ele pode muito bem ter uma empresa de limpeza, ele presta serviço para muita gente e ele, por acaso, vai lá 2 vezes por semana, né, na minha casa, limpar a minha piscina. Entendi. Ok. Funções que são muito compatíveis também. Marketing. Quando a gente fala de gravação de vídeo, edição de vídeo, eu posso tranquilamente contratar uma pessoa por demanda. Eu que tenho o meu podcast aqui e eu contrato essa pessoa só para fazer os meus cortes, só para gravar, enfim, isso é muito compatível. E tá tudo bem. Aí a gente começa a ter problemas quando a gente usa esse mesmo artifício aqui para a pessoa que vai fazer o financeiro da minha empresa. O que, assim, tipo, é possível. Tem empresas que fazem isso. E geralmente são empresas mais estruturadas que terceirizam o financeiro. Agora, só aquele funcionáriozinho MEI que está fazendo literalmente tá cumprindo horário, ele está recebendo ali, ordem, né? Ele recebe um salário, ele tem um vínculo de emprego. Sim. Então é esse tipo de situação, sabe? Tem funções que são mais compatíveis, outras que nem tanto. E aí quando a gente começa nesses nem tanto, são as brechas cinzentas da lei ali que o pessoal tem usado para se beneficiar. E aí a ideia é que se eu tenho um contrato de prestação de serviço muito bom, eu não vou me preocupar, que na verdade é uma grande ilusão. Não, totalmente. Então, num contexto geral, se uma pessoa contratada, não, mas é chamada como MEI, e ela vai ali todos os dias trabalhar para aquela empresa, já não tá tão certo. Já era, porque não... Assim, Giovana, não tem um muito vínculo, meio né? termo nisso. Você tá trabalhando para essa empresa. A relação de emprego, ela tem que respeitar 3 requisitos. Por lei, estou falando de CLT, né? O primeiro deles é ser habitual, então eu ir, não necessariamente todo dia, né, mas com o hábito de ir lá no mesmo lugar, de trabalhar, receber um salário, normalmente por mês, e receber ordens. Então, assim, essas 3 coisas ao mesmo tempo, elas são literalmente um funcionário. Então, eu tenho uma pessoa que está no administrativo para mim, ela trabalha para mim, ela está lá todo dia, ela entra às 8, sai às 18, ela faz intervalo de almoço, e essa pessoa não pode ser MEI. Entendeu? E aí você não tá... Quando a gente pensa em meia, é a mesma coisa, né? Por isso que eu trouxe até o exemplo de piscinas aqui, a gente pode pensar que são uma série de outros serviços, porque é literalmente uma relação de 2 empresas. Então, da mesma maneira que uma empresa contrata outra por uma limpeza, tipo assim, uma diarista, um dia só, é a mesma ideia que eu tenho que ter quando eu estou pensando em ter um funcionário para aquela função. Porque eu tenho que ter noção que ele não vai cumprir horário, ele não vai receber um salário e ele vai... a única ordem que eu vou poder dar para ele é o que eu estou pedindo. Então, eu vou contratar para tirar foto, fazer um ensaio. Então, eu vou contratar para aquela demanda, ele vai me entregar 10 fotos daqui a tanto tempo e acabou. É isso. É isso. Nosso vínculo acaba aqui. Então, quando é assim, as coisas funcionam muito bem. Esse contrato ele é feito para quê? Para que as empresas não tenham um gasto excessivo também. Porque aí eu ia precisar ter funcionário para tudo, para qualquer coisa que eu fosse fazer na minha empresa, eu ia precisar ter um funcionário. E não é bem assim. Não dá certo. Não tem como. Então, para esse tipo de coisa. Agora, novamente, os problemas são quando eu
quero ter alguém habitualmente que trabalhe exclusivamente para mim e eu não quero pagar imposto. É isso que está acontecendo na prática, na verdade. Entendi. E aí, não só a questão do imposto, que basicamente o FGTS é a guia de previdência, né? Que são os impostos mesmo assim que você paga para o governo. Só que, quando a gente fala em direito de trabalhador também, tanto a empresa tem que saber disso, né? Quanto a pessoa que está ou se submete a trabalhar assim, tem que estar sabendo que ela não vai receber férias. Férias é coisa de funcionário, férias não é coisa de MEI. Empresa não tem férias. Férias remuneradas ainda, né? Deus livre. E não vai ter direito a 13º, por exemplo. Então, isso não existe. Não recebe pela demanda. Então, esses direitos de trabalhador, a gente não tem como, né? Você não vai receber. Então, isso se entende como prejuízo. Outras coisas que são menos óbvias, mas que acontecem também, são os vales, transporte, alimentação. Então, você não tem obrigação nenhuma de dar isso para a pessoa. Nem tem como, na verdade, porque esses vales, eles são pagos de uma maneira, assim, tem que ter aquele cartãozinho, né? Não é assim, simplesmente você mandar um Pix. Então, não vai ter isso também. Então, se a pessoa que está prestando serviço para você precisar se ausentar, motivo de doença e tal, você não tem como descontar nada, sabe? Você não tem atestado, não tem esse tipo de coisa. Então, essas dinâmicas são muito diferentes mesmo. Pra você ver que talvez, isso que você falou, não é tão benéfico assim quanto pensa. Igual você falou, uma pessoa que está doente e é seu MEI, né? Meu MEI. Ela não vai... O chefe não vai poder nem cobrar dele ali, né? Porque ele não tem um compromisso. Ele não tem tanto o chefe não vai ter um compromisso de exigir que ele venha aqui ou vice-versa. Mande outra pessoa, como essa pessoa também, se ela deixar de entregar uma demanda por causa disso, então se naquele dia ela ficou doente e não conseguiu entregar, eles têm um contrato para entregar aquilo ali, ela não vai receber também, e paciência, porque não tem como entregar atestado. É a mesma coisa que eu estar contratando uma empresa para qualquer outro tipo de serviço. Acaba virando uma grande bagunça daí, né? É uma enorme bagunça, porque são coisas feitas para ser... para facilitar a vida, só que quando a gente acha brechinhas, assim, as pessoas vão aproveitando as brechas até tudo pra dar errado. Até onde dá, né? E uma dúvida, porque você falou algo que me gerou uma dúvida aqui em relação às diaristas, por exemplo. E quando é um contrato, você chama para limpar sua casa uma vez, igual você falou do piscineiro, por exemplo. Isso. Mas e quando essa diarista começa a ir todos os dias? Se torna algo que pode vir um processo? Tem o registro de diarista, né? A diarista, ela, a partir de 2 dias por semana, ela já tem que ser registrada. Então, só que é uma dinâmica de diarista, né? Então, essa função específica aí, eu posso ter outras funções ali que são 2 vezes por semana que são compatíveis com o MEI, né? Nesse caso específico, eu teria que registrar se ela fosse mais de 2 vezes por semana. Entendi. Aí teria essa obrigação. Quando eu digo assim, na questão de limpeza, porque tem empresas que fazem limpeza em empresas, também, né? Então, é por isso, um pós-obra, por exemplo, algo nesse sentido, né? Então, entendi. Para facilitar o exemplo. Quais são os principais mitos que fazem alguns empresários acreditarem que contratar sem carteira compensa? Acho que você já falou bastante sobre isso, né? No contexto geral, assim. Mas o que você observa aqui quando você conversa com o empresário? Porque uma dúvida também. O que chega mais até você? O funcionário ou o empresário? Como nós atendemos empresa praticamente 100%, então chega muito desse outro lado, sabe? Só que o que nós percebemos, né, na relação? As empresas querem economizar um pouco quando elas... principalmente assim, Giovana, eu preciso de coisas pontuais. Eu vou dar um exemplo. Restaurantes. Tem hamburguerias que a gente atende, por exemplo, restaurantes e tal. O hamburgueria é um exemplo excelente. Porque eles têm demanda sexta, sábado e domingo. Os outros dias, nem tanto. Então, se a equipe dele de 10 dá conta durante a semana e ele precisa de mais 2, 3 para aguentar o final de semana, compensa ele contratar essa galera toda? Tipo, tem maneiras, tem esquemas de contrato... Esquemas não, porque parece que é uma coisa ilegal, né? Mas, assim, tem maneiras de se contratar que resolvem esse problema. Só que elas são mais burocráticas, elas são mais demoradas e muitas vezes é mais fácil pegar um freelance. Então, ele vai dar conta vai trabalhar 2, 3 dias, vai receber um valor e depois, tchau. Se vai ser aquele mesmo cara, se não vai ser... Agora, quando isso acontece, por exemplo, essa mesma pessoa, mas que seja um motoboy, que seja alguém que ajude na cozinha. Se essa pessoa trabalha lá 3 dias por semana, todas as semanas,
ele já tem todos os argumentos para ter um vínculo na justiça. Entendeu? Então, é esse tipo de preocupação. Então, mitos, né? Por exemplo, a gente trazendo de que você simplesmente ter um bom contrato de prestação de serviço vai te ajudar muito. Porque nesse tipo de situação, independentemente do contrato que você faça com a pessoa, normalmente nem faz, mas se fizer, não vai te garantir nada. Muito mais importa como é que tá a rotina da empresa mesmo. Então, existe uma forma, como você falou, é um pouco mais burocrático, mas existe uma forma de você fazer uma contratação mais simples, então? Existe, normalmente elas são feitas através de agências de trabalho, né? Então, você empresa, contrata a agência que vai mandar a mão de obra para você na tua demanda, entendeu? Então, ele é um trabalhador da agência, mas que presta serviço para você. No caso, isso acontece... tem um compromisso com a agência, é isso? Isso. Só que você responde também pelas coisas que acontecem com o funcionário, então, nesses trabalhos terceirizados. Onde que acontece muito? Restaurantes, acabamos de falar, e construção civil. Acontece muito também, porque normalmente não compensa para a construtora ter um monte de funcionários lá. Eles têm uma quantidade que dá conta do básico e depois eles pegam essas agências que fornecem mão de obra para várias outras funções ou então obras maiores, né? Então, de qualquer maneira, eles respondem pelos direitos daquele funcionário lá, só que eles estão contratados de uma maneira diferente, né? Basicamente pouco mais seguro, né? Para os comércios, por exemplo, isso é bom para quando eles têm demandas mais no final de ano. Por exemplo, a loja de chocolate que vende muito mais na Páscoa, então ela precisa de mais gente naquele período específico. É uma solução muito boa para isso. E aí, para você não precisar ficar dependendo de freelance, que isso aí tem que ser a última exceção, porque vai te gerar problemas. E é o que mais acontece porque é mais fácil. Sim. Simplesmente eu vou lá, trabalho um dia, recebo. Acabou, se eu precisar de novo eu trabalho, mas se não, não. E tanto a empresa quanto o funcionário recebem lá o valor. E até olhando do outro lado agora, né? Isso a gente explicou bastante do lado empresa que precisa de contratar. Agora, pro funcionário, eu vejo muita gente, e aí voltando nesse segmento aí dos restaurantes, da construção civil, é muito comum que as pessoas não queiram o registro. E aí um outro problema que é assim, o cara sabe que ele está abrindo mão de algumas coisas. Só que como ele recebe mais por mês, que normalmente como que funciona? Eu vou contratar a Giovana para fazer qualquer coisa para mim. Eu já caí nessa cilada, eu já caí. Então, eu tenho certeza que você já sabe como é que funciona. Então, assim, eu pagaria para você, eu tenho um custo com a Giovana de 5 mil. Só que para você, o teu salário vai ser de 2.800. E desses 2.800 você vai pagar imposto de renda ainda. Entendeu? Sim. Então, o custo que eu tenho, né, que eu não vou ter sem o teu registro, eu pago para você. Então, eu pago 5 mil diretamente para você. E aí você não tem, né, ou em tese não tem gasto com imposto de renda e eu não tenho gasto com meus impostos de empresa, FGTS, guia e tudo mais. Então, para muitas pessoas, a curto prazo, isso brilha os olhos, né? Porque assim, nossa, eu vou ter um aumento de... Porque hoje a gente pode colocar assim, se você recebe, né, o teu salário, qualquer que seja, pode colocar mais uns 70% que a empresa paga de tributos, em custos e taxas e tal, para ter você como funcionário para chegar naquele valor que é seu. Então, isso somado, né? Então, para quem está pagando é um valor compensa muito mais, né? Você fazer um valor menor. E você, tecnicamente, vai ter um aumento de 70% do teu salário. Então, é um valor expressivo, né? Que chama muita atenção. Então, por isso que muita gente tem aderido a isso. Agora, o risco é muito grande. Não tanto pro funcionário, porque vai ter os prejuízos dele, não vai receber 13º, né? Férias e tal. E também não vai contribuir com previdência necessariamente, né? A não ser que pague por fora, então a aposentadoria prejudica um pouco. Mas para a empresa muito mais, porque ele vai ter que pagar isso aí 2 vezes. Qualquer um que chegar na orelha da pessoa e falar que ela tem direito a receber, e tem direito mesmo, aí é muito complicado, porque não tem como você... tem coisas que são muito fáceis de comprovar na justiça. Então, a empresa se expõe muito a isso. E assim, eu acho que o funcionário ele cai nessa ilusão, mas no fim das contas, o aumento que ele tem ali, ele vai gastar com gasolina, porque a empresa não vai pagar essa gasolina. Igual você falou, chega as férias, ele tem que arcar com as férias. Chega fim do ano, não vai ter o 13º, a não ser que seja a empresa resolva pagar, mas não vai pagar, né? Então, eu acho que é uma ilusão mesmo. Uma coisa tipo, nossa,
eu vou receber tudo isso cheio, mas se você for colocar ali na ponta do lápis, você vai gastar aí, né? Então, realmente, eu acho que é bem do brasileiro mesmo que você falou, é uma coisa, o brasileiro ele é muito fácil de iludir. E como eu falei, eu já caí nessa, porque a gente fica observando ali o bruto, né? Mas não coloca na ponta do lápis. É verdade. E eu acho importante ambos perceberem isso, né? O funcionário e o empresário. Uma coisa que a gente acabou passando meio por cima, assim, mas nessa questão de gravidez, né? É uma coisa, assim, se a funcionária trabalha no esquema de MEI, ela tem que saber que ela não vai ter licença maternidade. Então, se isso acontecer, ela vai perder o emprego, né? Vão parar de pagar ela e, assim, paciência. Né? Não tem estabilidade, não tem salário maternidade. Não tem Nesse nada. caso, se acontecer e ela for atrás, ela vai ter o direito dela. Vai ter sim. Só que você tem que ir atrás. Agora, eu tô pressupondo também que ela consiga reconhecer vínculo, né? Porque às vezes não consegue. Né? Porque se ela realmente faz uma função que seja compatível com o MEI, né? Pode ser que não consiga reconhecer o vínculo mesmo, né? Que fique comprovado que ela recebia por prestação de serviço. Então, as empresas que pretendem contratar desse jeito, a ideia é essa, é contratar para funções que são compatíveis com contratar outras empresas para prestar serviço para você. Sim. O marketing é um grande exemplo, mas a limpeza é outro. Coisas que não são do expediente, então coisas que não são recorrentes de todo dia, dá para fazer. E aí você contrata por demanda. E o ideal é que você fique renovando aquele contrato mesmo. Não faça assim, a pessoa vai prestar serviço de limpeza para mim daqui até 2080 e 2 vezes por semana. Assim, não existe. Então é uma vez por semana por 1 mês, 2 meses, depois ela renova, né, contrata outras empresas. Então, para que isso não fique muito enraizado, essa cultura aí de você, e aí você se expõe muito a risco. Se isso não acontecer, tá tudo bem. Se for um combinado de ambos os lados, isso fique de uma maneira legal, ninguém vai ter problemas. Só que aí você percebe que a mentalidade tem que mudar muito. Porque eu, como empresa, não posso pensar que eu estou contratando um funcionário que, por acaso, ele não tem registro. Ou então que ele tem outro tipo de registro, né? Que seja no meio. E a pessoa também tem que ter noção que ela não é um funcionário. Ela é um prestador de serviço. Não pode exigir nada. A não ser o serviço que ela foi contratada para fazer, não. Então, e o que acaba acontecendo é que daí o empresário começa a tratar o MEI como funcionário, e daí a hora que o funcionário quer que o chefe trate ele como funcionário, as coisas começam a não dar certo, daí vira essa bagunça. Eu acho que é aí que veio o X da questão que procuram você, né, Dudu? É sempre assim. Ou é nessa hora... Vou sair dessa empresa e vou meter um processo. É nessa hora ou é no momento em que as empresas estão precisando de mão de obra, que daí precisam contratar algum vendedor, alguma coisa que seja, e não querem pagar mais por isso. Então, essa dúvida chega direto. É o que você mais pega hoje. E tem vezes que dá para fazer. Tem empresas que a gente já orientou junto com a pessoa que estava prestando. Porque, assim, são vendedores que trabalham por comissão, que não tem horário para cumprir. Eles têm que vender um produto, eles recebem por vender aquele produto. E tá tudo bem. Outros tipos de situação são a da limpeza também uma das questões. A questão dos motoboys de hamburgueria é um exemplo real que eu dei para você. Então, esse tipo de coisa a gente consegue trabalhar. A gente só que não vai fazer milagre também, né? O advogado não faz milagre nenhum. É só orientar de como que as coisas funcionam e quando elas não vão funcionar. E aí, tem pessoas que, geralmente não, donos de empresas, né? Que já meio que contam com isso. Então, eu já vi isso acontecer na prática. De ele contratar desse jeito, meio que tratar como funcionário, e se der problema, ele tá guardando aquele dinheiro em alguma poupança lá, entendeu? Já tá esperto. E aí se ele contrata em massa, se ele, né, dos 50 que ele contratou, se 5 entrarem, 10 entrarem, que seja, né, 20% que é normalmente que se vê, tá tudo bem, ele pega aquele dinheiro que ele tá guardando, paga aqui e o resto acaba compensando de qualquer jeito. Né? Olha só, esperto. Então né? É um submundo das coisas que tem. Que também existe. Vai além, né? Que também Bem existe. além. Doutor, você tá com uma coluna dentro da nossa revista, né? E essa primeira coluna que você escreveu para nós, você falou sobre o termo passivo oculto. Explica para nós o que é esse passivo oculto. É um termo usado no Justiça do Trabalho, que é o que a gente estava comentando agora, né? Evito de ser um pouco técnico aqui na hora de explicar, claro. Mas isso aí é basicamente assim,
passivo trabalhista, o que é? São as verbas, basicamente, né? FGTS, 13º, INSS, tudo isso. Que você paga além do salário. Isso são verbas trabalhistas. E isso, quando você está com essa contratação errada, você está sujeito a pagar isso. Só que a gente chama de oculto porque você não está pagando agora. E você está passivo. Só que você está passivo de receber. Né? Então, é mais ou menos isso o que significa o termo. Entendi. Você citou uma coisa durante a nossa conversa que me gerou uma dúvida. O MEI, ele tem direito a quê? Se eu contratar alguém como MEI e essa pessoa contribuir ali, sei lá, R$70 ao mês, que é mais ou menos... 70 e poucos reais. 70 e pouquinho. Ela vai ter direito a quê, no fim das contas? Ao pagamento pelo serviço dela. Mas ela não tem direito a licença, nem por fora ali, na questão de governo, nada? Não, porque assim, deixa eu pensar num exemplo legal ali. Giovana, você é casada, né? Você contratou um buffet pro teu casamento. Imagina se no dia do teu casamento a dona do buffet passou mal. Assim, ela não entregou para você no dia do teu casamento. Entendi. Você ia aceitar um atestado dela? Eu não. Eu ia ficar bem brava. Aí eu ia colocar meter um processo. Brincadeira. Assim, mas não trabalhando. Não ia não. O que eu quero dizer é que assim, é a mesma coisa. Entendeu? Quando você contrata um MEI. Por isso que é a mudança de mentalidade. Quando eu contrato um buffet para o meu casamento, eu tenho que entender que aquele serviço ele vai ter que ser prestado. Vai ter que acontecer. E eu vou pagar por aquele serviço. Eu não vou nem entrar no mérito aqui de que quando ela faz um valor, quando o buffet faz um valor lá para eu contratar, ele está incluindo o encargo de funcionário e tal, pode acontecer. Mas eu não estou necessariamente pagando os funcionários dela, o salário dos funcionários dela, o 13º, o FGTS, as férias, eu não estou cobrindo isso. Eu estou pagando por um serviço que eu estou contratando. O MEI é a mesma coisa, independentemente do serviço que ele vai fazer. Se ele vai fazer serviço de limpeza, se ele vai serviço de cozinha, se ele vai fazer alguma coisa relacionada à construção civil, todos esses eles têm que ser cobrados por um serviço que ele tem que entregar até tal data. Então, assim, ele não tem direito a isso, sabe? Você entende como você não deveria nem se preocupar com isso? Porque, tecnicamente, ele não está atendendo só você. Sim. Ele está trabalhando... A pessoa do buffet está fazendo outros eventos, ela está trabalhando em outros lugares. Então, a ideia é essa. Tá? Você está contratando um serviço, não uma pessoa. Uma definição bem legal é que, assim, o prestador de serviço, ele vende um serviço. O funcionário vende horas. Vende o tempo dele, vende o comprometimento dele. Então, essas questões de exclusividade, horário, você nunca vai ter com o prestador de serviço. Da mesma maneira que a relação é bem diferente com o funcionário. Acho que fica bem distinto. Né? Sim, entendi. Doutor, eu vejo que você coloca bastante coisa lá no seu Instagram, ele faz até uns vídeos bem engraçados. Deixa para nós seu Instagram para que o povo possa acompanhar. Sim, é rafaellenze.adv. Pode jogar no Instagram. Gente, lá, bem legal os vídeos, vocês vão gostar. Eu acho Muito legal obrigado. porque fica bem fácil de entender, né? Que bom que é fácil de entender. Dúvidas. Obrigada, pela sua presença Foi um aqui prazer. hoje. Sim. Espero que a gente tenha bastante tempo e várias oportunidades de conversa por aqui. Com certeza. Tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. Intervalinho, já voltamos. Voltamos agora com o nosso segundo entrevistado do dia. Vamos continuar entrevistando um Rafael também, de Rafael para Rafael. Agora a gente vai conversar com o Rafael Heck, ele que é responsável pela Hex Burger, essa hamburgueria maravilhosa, que se destaca aí pela proposta do hambúrguer artesanal, hambúrguer americano. Nós vamos conversar um pouquinho. Obrigada pela presença. Eu que Seja agradeço. bem-vindo aqui. Obrigado. Então, vamos conversar um pouquinho, né? Eu já fui na Hex, então eu sei a qualidade, mas e para quem não é, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais, como surgiu a Hex Burger? Bom, a Hex surgiu em janeiro de 2021, né? Mas o hambúrguer e a defumação em si, do estilo do American Barbecue, sempre esteve presente para mim como hobby, né? Eu sempre fazia, né? Meus pais são gaúchos, então sempre tive desde a infância muito essa questão com churrasco, né? Churrasco brasileiro, gaúcho, né? Na brasa, costela, enfim. Depois, com o tempo, eu fui fazendo hambúrguer para família, encontros, assando carne, fazendo hambúrguer. Em 2017, eu busquei uma instrução em relação ao American Barbecue, que é esse estilo de defumação, né? Que até então o barbecue
era apenas molho, né? É verdade. Isso. Mas o American Barbecue é um conceito de como se faz a carne defumada num estilo diferente, né? Onde a churrasqueira, normalmente, a brasa fica embaixo da carne, né? Feito assim, hambúrguer, carnes, né? De forma geral, chapa, grelha. Né? Essa proposta, o hambúrguer, ele não fica assim como a costelinha barbecue, que nós fazemos também, né? A costela suína. Ele não fica direto em contato com o fogo. Ele fica num cilindro, né? Numa cápsula onde ele só recebe a carga de defumação de lenha frutífera e o calor do carvão. Né? Então, isso foi primeiro como hobby e depois acabou virando por necessidade mesmo, né? Eu trabalhava com representação, teve uma reestruturação no final de ano e geralmente as vagas voltam no começo do ano, então eu acabei pegando para fazer alguns eventos final de ano e as coisas foram acontecendo assim. Né? Resumidamente, é muita história, mas em janeiro de 2021, então, nós abrimos a Rex, né? Que, como você falou, meu nome é o nosso sobrenome, né? Eu trago o sobrenome da família. E o S, né? Como a gente estava conversando já em off aqui, é uma brincadeira às grandes redes, né? Bob's, McDonald's, né? Por que não? Sonhar, né? Eu acho que tem tudo para dar certo. A qualidade tem tudo para dar certo. Isso aí, é um sonho nossa franquia aí também, né? Mas a gente sabe que é um passo um pouco maior, né? E também por uma brincadeira de apelido de criança, então eu falei, vou trazer o nome da família e já juntar também com esse apelido de criança, que era Rex de cachorro, e a sonoridade acabou pegando, né? Com uma brincadeira de um amigo na escola, e assim nasceu a Rex. Show. Você falou bastante, um pouco sobre a questão do hambúrguer defumado, né? Quais os produtos que vocês oferecem hoje com o hambúrguer defumado? Porque a gente já entende que é o diferencial de vocês, né? Sim. Porque realmente é muito diferente, o cheiro já é diferente, né? Do defumado. E ele muda a questão do sabor completamente. E a hora que você vai numa outra hamburgueria que não tem o defumado, você fala, não quero mais, eu quero só o defumado agora. Fala um pouquinho sobre os produtos que vocês oferecem dentro dessa linha do defumado aí. Certo. Tem uma cliente que uma vez citou um livro que chama O Paladar Nunca Retrocede. Né? Você falando agora me fez lembrar. Eu não tive a oportunidade de ler esse livro, mas o nome dele gravou muito, né? Sentido. Então, pegando aí essa tua fala de que quando a gente come um defumado e a gente volta a comer um hambúrguer que é feito na grelha ou na chapa, né? Da forma convencional, dessa proposta que a gente traz para Cascavel, a gente acaba realmente, né, elevando um pouquinho assim, entendendo um pouco mais sobre sabor, né? E a nossa proposta é exatamente essa. Todos os nossos elementos do hambúrguer são pensados, né? Às vezes você vê uma proposta de alguma hamburgueria, não citando nomes, enfim, mas isso de forma geral em tudo que é lugar, onde existem vários elementos dentro de um lanche e você come, mas você não sente. Tem nada. Você fala, nossa, tem um monte de coisa, mas nada demais. Isso. Você vê no cardápio que tem a descrição, você pede porque você gosta daqueles elementos, mas você não vai sentir, às vezes, alguma coisa. Então, não sente lá um tomate confitado, né? Então, a gente busca, né? Inclusive, esse item é um dos que a gente leva, né? Hoje, a gente tenta sempre montar, né, um hambúrguer pensando para que a pessoa, né, que possa consumir ele, possa ir sentindo os elementos. O queijo gorgonzola, a cebola caramelizada, o tomate confitado, o bacon. Inclusive, o bacon nós defumamos lá também, né? E, assim, uma proposta que a gente traz sempre é muito para essa imersão no American Barbecue, que é o nosso DNA, né? Sobre o churrasco americano, né? O defumado. O defumado a gente tem muito a ideia aqui pela nossa cultura regional, né? Principalmente por questão de colonização, né? Sim. Sobre defumado, charcutaria, né? Que seria um salame, né? Que é defumado, um salame italianinho ou outros embutidos, né? Mas o processo é totalmente diferente. Então, hoje a gente trabalha com carne de Angus, que tem um percentual de gordura específico para defumação, para que ele ainda fique suculento, diferente de um defumado, como a gente estava falando de charcutaria, né? Onde talvez a carne fique mais ressecada. A gente trabalha com esse percentual de gordura já para que a carne continue suculenta após a defumação. É 1 hora de defumação com temperatura baixa, né? O pessoal fala, poxa, mas é tempo, vai ressecar. Mas com a técnica correta, né? Temperatura correta, tempo correto. É um processo que vale a pena, né? Isso. Então, até me estendi um pouquinho, mas respondendo a tua pergunta, né? Hoje o hambúrguer defumado, nós trabalhamos com um prato muito característico do americano, que é o pulled pork, que é a copa lomba. Já comeu?
O Rafael pegou a última vez que a gente foi, eu experimentei, meu Deus do céu. É diferente, né? É maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, já até relatos de pessoas que comeram tanto esse pulled pork, que é uma carne de porco desfiado, que vai tanto numa batata com catupiry, essa carne por cima. Tá salivando na minha boca, inclusive. Tô com vontade de comer. É uma das minhas preferidas também, a proteína suína. Então, a gente tem esse pulled pork, nós temos também a costelinha barbecue, né? Que a gente sempre usa como referência, né, o mais conhecido que é do Outback, né, que usa um molho defumado por cima, nós defumamos, essa costela vai 8 horas ao todo o processo para defumação, né, então ela é feito o processo de defumação e cocção, finalizada na manteiga, né, com o molho barbecue da casa, né, e a maioria dos ingredientes nós trabalhamos com produtos mais artesanais possíveis. Hoje a nossa maionese, por exemplo, é uma maionese de limão siciliano, onde nós usamos não óleo de soja, que geralmente deixa um residual na boca, não é tão saboroso, né? Isso. A gente trabalha com óleo de milho na maionese, usa limão siciliano, né? Então, a gente tenta sempre trazer, assim, essa experiência do defumado, né? Do American Barbecue, colocando sempre alguns ingredientes de qualidade, né? E como eu falei no começo, sempre destacando e com que você possa sempre sentir no seu paladar o que você está comendo. Você tá pedindo. Uma experiência gastronômica diferenciada. É mesmo? Né? É realmente uma experiência gastronômica. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho um apego no que tem a geleia de pimenta. O Sweet Brie. Eu vou lá, toda vez eu falo, vou experimentar outro. E aí eu vou nesse. Eu acabo experimentando quando as meninas pegam outro. O Rafael, e eu vejo que todos são bons, mas eu tenho um apego nesse de geleia de pimenta. É muito gostoso. Sim. E é o que você falou. Quando você pede um lanche em outro lugar que tem a geleia de pimenta ou a de abacaxi, enfim, você come, você não sente a geleia. Você sente um lanche, assim, né? Aquela coisa mais comum. Ali, realmente, não é conversa, gente. A gente sente o sabor das coisas. O hambúrguer junto com a geleia, inclusive, fica a dica. Gente, a minha boca está salivando. Vocês não estão entendendo. É muito gostoso, é diferente. Quem não teve essa experiência gastronômica ainda, faz a diferença e lamento, não vai querer ir em outro mais. Depois que vai na Rex, é um caminho sem volta. Você falou um pouquinho para nós, até antes da gente entrar, sobre sonhos, né? Sobre a Rex se tornar uma franquia. O que vocês têm em mente para a Rex a longo e a curto prazo? Bom, curto prazo a gente tenta sempre, né, brigar hoje muito por padrão, né? É um ponto principal, o principal desafio hoje, acredito que de todo o negócio de gastronomia, né? Não só gastronomia, mas diversos, é manter sempre o padrão. Por isso todos os produtos são pesados, porcionados, né? Tudo é feito, por exemplo, nessa batata que vai o catupiry e o pulled pork, ela vai com pimenta jalapeño em cima, né? Nós fazemos essa pimenta, pegamos ela in natura, fazemos um relish, uma conserva. Então é tudo porcionado para fazer essa conserva certinho, né? Para que tenha sempre a mesma experiência, né? Hoje muitas pessoas buscam o padrão, né? Eu acredito que a gente quer sempre ter uma boa experiência, né? Você vai voltar porque você gostou, você não vai querer chegar lá e não gostar, né? E voltar lá outro dia, o Sweet Brie tá diferente, você vai falar, mas não é o mesmo. Mudou o cozinheiro, né? A gente fala, né? Então, assim, a gente, né, tem como foco principal hoje manter sempre padrão, trazendo sempre novidades. Todo mês, inclusive, nós trazemos um hambúrguer especial do mês, né? O deste mês, devido ao Oktober, festa e tudo mais, nós trouxemos o Blumenau, que é um hambúrguer feito com a massa da linguiça Blumenau, né? Com queijo coalho, com vinagrete, com pão australiano, a maionese de limão siciliano, né? Para o próximo mês já está também, essa semana a gente finaliza, já temos o de dezembro já engatilhado, que inclusive vai ter o final do Stranger Things, né? Que é uma série bem em alta, né? E a gente volta com esse que nós lançamos no início da série, né? E foi até hoje, né? 4 anos e meio de Rex, o mais vendido até então, né? Então a gente está sempre trazendo novidade, tentando trazer novidade, e o cardápio vai alterar, e para o final do ano a gente vai trazer novidades também. A longo prazo, pensamos em franquear, né? A gente acredita muito na proposta, né? Mas isso é uma situação que depende de vários pontos, principalmente sobre o padrão, né? E essa é a nossa maior luta, né? Então é uma coisa que a gente tem assim como objetivo, mas no momento
pezinho tá no chão, sonho, Cascavel, e está no radar aí. E a gente continua o trabalho hoje. Quando for para ser, Deus permitir, assim vai acontecer, né? E fazendo a nossa parte até então. Com certeza. Então fala para nós, onde está hoje a Rex Burger e o horário de atendimento de vocês, que é bem importante. Certo, legal. Nós estamos na rua Mato Grosso, 1876, próximo ao Hospital São Lucas, 2 quadras abaixo do São Lucas. Temos o espaço físico, né? Nós iniciamos com delivery apenas. Então, né, vocês são clientes, você e o Rafael, seu marido. Era só um delivery, mas a gente falava, ia ser tão bom se tivesse um espaço, né? Então, e hoje até o pessoal ainda fala, nossa, eu não sabia que vocês têm espaço físico, né? Encontro com pessoas às vezes, e às vezes vão lá e falam, olha só, não sabia, né? Então, poxa, a gente inaugurou em janeiro de 2021. Com delivery. Em dezembro de 2022 nós abrimos o salão, né? Então já é um tempo, e é muito boa essa tua pergunta, porque nós temos sim um espaço físico, nós temos uma área kids, né? Nós temos, para quem gosta de um drink, né? Nós fazemos drinks alcoólicos, não alcoólicos, né? Servimos chopp, enfim, né? Temos um espaço bacana lá, e temos, lógico, também junto ali em anexo o nosso delivery, um espaço separado, mas no mesmo endereço. Nós só não atendemos na terça, né? É o único dia da semana que a gente não abre, né? Folga da equipe, e atendemos das 18 horas até as 23 horas. Olha aí, gente, então a gente estava conversando nos bastidores aqui, segunda-feira eles atendem. Quão é importante essa informação, porque falamos aqui também que a gente aqui em Cascavel tem o costume de pensar que não tem nada aberto na segunda, pois agora vocês sabem que temos Rex Burger aberto na segunda-feira e é uma baita de uma opção. O iFood funciona também nesses mesmos dias, é isso? Isso, iFood, site, no Instagram vocês tem têm na o próprio bio. site, é verdade. Eles têm o próprio site, tá? É até melhor do que pedir em outro local, porque lá tem tudo certinho, né? Tem. Organizadinho. Então fica a dica para que vocês possam saborear e viver essa experiência, e depois não venham reclamar comigo que vocês não conseguem ir em outro lugar, porque é sobre isso. Agradeço pela sua participação. Eu que agradeço por você estar aqui conosco, tá bom? Obrigado. Obrigada. A gente vai para o nosso próximo intervalo e temos mais um convidado nessa tarde. Voltamos com o nosso último bloco, mais uma entrevista. Hoje nós temos 3 entrevistados. E agora eu vou conversar com o Carlos Ornita, que é grafiteiro há 25 anos. A gente vai conversar sobre 2 eventos que terão aqui em Cascavel. Primeiramente, seja bem-vindo, Carlos. Obrigado. Nós vamos conversar um pouquinho desses 2 eventos, falando primeiramente do primeiro evento de grafiteiros cristãos. Fala um pouquinho pra gente o que vai ser esse evento. Nós vamos estar reunindo um grupo de artistas, né? São já mais ou menos 12 estados do Brasil e uns artistas da Angola, aqui em Cascavel. Esse é o primeiro, nós já tem esse grupo já faz mais ou menos 1 ano que nós estamos com esse grupo, e decidimos fazer tipo uma oferta assim, fazer algo coletivo com um tema da Bíblia. Que legal. Então nós estávamos ali decidindo de se encontrar, aí deu certo de vir para Cascavel, deu certo, de nós decidimos fazer o tema sobre a Arca de Noé. Até porque o muro que nós conseguimos é na frente do zoológico. Tudo a ver. Vai dar tudo aquela conexão legal ali com a galera. Então a galera vai sair, já vão ter ganhar uma lembrancinha. Deu tudo certo, tudo se encaixou perfeitamente fazer esse evento nosso aí. Que legal. Então esse primeiro evento de grafiteiros cristãos será no zoológico, o tema Arca de Noé. Então a partir do dia 13 a 18 de novembro. Por que tanto tempo? Explica pra nós por que essa demora toda. É enorme o espaço, né? Na verdade, são mais ou menos 7 meses de preparação, né? Imagina. Aí nós estamos preparação do layout, a estudar as cores. Não é só chegar lá e tacar as tintas, né? É que a nossa ideia, na verdade, quando as pessoas saem do zoológico, eles consigam passar e entrar na história de Noé, mas no estilo mais street art. Então, o painel foi subdividido em 4 partes, né? Então, o grupo de grafiteiros vão trabalhar sobre o chamado de Noé. Então, eles vão estar fazendo, então o pessoal vão passando por lá e os grafiteiros vão estar falando com essa galera também. Então, para eles entrar na história, depois vai ter sobre a Arca de Noé, depois sobre o dilúvio, depois sobre a aliança. E no final eles vão ganhar uma lembrancinha, todos que estiverem passando por lá, um adesivo, um sticker, talvez poderão pintar um pouco com spray em alguma parte. Mas a nossa intenção é eles entrar a história se tornar mais real para eles, mais viva para eles. Então, no caso, não vai ser só na entrada do zoológico, vai ter toda uma organização ali. Vocês estão organizando aonde estará, então como é que é essa passagem? Onde que estão esses muros?
É um muro, tá bem na frente do zoológico. É um muro de 100 metros por 4 de altura. Então é um muro contínuo assim inteiro, bem na frente. E aí vocês vão ficar do dia 13 a 18 pintando ele, fazendo esses grafites. Sem parar. Que legal, gente. E daí é só chegar lá. Quem quiser acompanhar... Sim, vai estar aberto ao público, pode ir lá, pode prestigiar também. A galera que tá vindo de fora, que vão estar pintando, é galera bem... Conversa bem, galera bem gente fina, pode perguntar, qualquer dúvida que tiver, tudo. A galera vai estar preparada para tudo lá. Então, olha só, é um evento que vai trazer pessoas, artistas de fora e também daqui, obviamente, mas que vai colaborar para a nossa cidade, né? Que vai deixar um ponto turístico da nossa cidade mais bonito, né? Sim. Então é muito bacana. Então, para você que gosta, que aprecia essa arte, você que gosta do grafite também, quer aprender mais sobre o grafite, fica aí a dica e o convite para que vocês possam passar ali no zoológico do dia 13 ao dia 18 de novembro. Eu acho que o dia 13 vai ser muito legal, porque vocês vão estar iniciando, e o dia 18 a finalização ali também, tudo pronto, tudo lindo. Mas assim, o muro vai estar ali, né? Então o povo vai poder visitar, vai conhecer bastante. Que legal, gostei da ideia. E aí, no mesmo mês, nós temos outro evento. Isso, do dia... acaba nós já pega tudo os já andames. engata. Na mesma rua ali, vai pouco pra frente, aí tem o muro da Gamex daí. E daí fala pra nós sobre esse evento. Esse é um grupo de artistas, é o maior grupo de artistas do mundo hoje de criação de personagens, né? Então, já o ano passado, eles fizeram na frente do lado do mundo animal, aquele murão, só que é só a equipe brasileira. Agora tá vindo a equipe do mundo todo. Então, Canadá, Suíça, Alemanha, Argentina, Colômbia, vários países do mundo estão se reunindo aqui no Brasil e em Cascavel. Esse será atrás da Chevrolet, serão 700 metros quadrados de muro. Então, ali também vai estar aberto ao público, pra galera. Estão preparando lembrancinha para todos que passarem por lá também. Quem quiser treinar seu espanhol, seu inglês, seu alemão, vai ter galera de vários lugares do mundo que fala essas línguas diferentes. Pode ficar à vontade também, a galera tá bem preparada para receber todo mundo que for visitar eles. E qual vai ser o tema? Que de lá vai ser a Arca de Noé, e esse? Esse, a princípio, era para usar o tema água, mas eles vão mudar o tema que eles utilizaram o ano passado. Então eles estão terminando até por causa das cores, tem que ser cores específicas. E como não tem no Brasil algumas cartela de cores, então eles estão estudando um tema novo. Provavelmente vai ser alguma coisa sobre local, sobre a araucária, sobre algo a Mata Atlântica. Aqui a nós, aqui. Isso. Legal. Então fica o convite, gente. Então, dia 13 a 18 de novembro, o primeiro evento de grafiteiros cristãos lá no Zoológico. E do dia 19 a 24 de novembro, o encontro Gamex. Gamex, que ele explicou para mim que Gamex significa gama de cores. E é um grupo internacional, terá o povo daqui, o grupo internacional também. E também 700 metros quadrados de muro, gente. Então será algo que vai ficar lindo. Eu já acompanhei vários grafites que vocês fizeram aqui pela cidade. E é incrível, gente, acompanhar. É incrível você ver o resultado pronto. Então fica aí o convite para você que aprecia. Para você também que vai estar com a criança aí no fim de semana, quer levar ela a passear, ver, porque a arte, é importante você apresentar a arte, a cultura para a criança. Então fica o convite, né, Carlos? Isso, é só, assim, às vezes o pessoal fica preocupado, como que é esse pessoal. São várias cidades da região que sempre vêm. Então, São Pedro do Iguaçu, tem Ubiratã. O pessoal vem com seus ônibus, com as escolas, para ter um dia só para isso. Olha aí. Então, por exemplo, já são 4 municípios confirmados. Talvez o pessoal da aldeia indígena ali de Diamante também, eles vêm. Então, eles passam um dia com a gente. Nós damos workshop rápido para eles também. O ano passado, até a primeira-dama de São Pedro veio junto com o pessoal para estar junto com eles, até sair na nossa revista. Então, assim, pode vir, pode ficar à vontade, vocês vão gostar, traz seus filhos. A galera, assim, vão dar a maior atenção para todo mundo lá, fazer todo mundo sentir em casa. E para acompanhar mais sobre vocês, sobre o trabalho de vocês, tem algum Instagram pra gente? Isso, Além da Arte Brasil. É o nome da organização que está realizando esse evento. A gente vai deixar o @ aqui pro pessoal acompanhar. Obrigada, tá, Carlos? Eu que agradeço. Pela sua presença aqui. Que a gente possa ter mais tempo, para que a gente possa conversar ainda mais sobre esse assunto, que é tão legal, né? Falar sobre grafite. Então é isso, obrigada, tá? E antes da gente finalizar, quero lembrar vocês de acessar o nosso Instagram, revista.dotblasted. De lá você vai acompanhar, inclusive, os trechos, os cortes do nosso bate-papo de hoje, que foi um bate-papo, um programa um pouco mais comprido, com 3 entrevistados. Eu tenho certeza que você gostou dos 3 entrevistados. Passe aí para pessoas que vocês acreditem que de alguma forma vai colaborar, vai agregar na vida deles, os conteúdos. E lembre-se de se inscrever no nosso canal. Gente, é muito importante que vocês se inscrevam.
A gente vê que às vezes tem um número de visualização, mas que não está na nossa curtida ali, na nossa inscrição. É importante para que o nosso vídeo, para que o nosso programa possa converter para ainda mais pessoas, tá bom? Então é isso, gente. Espero você toda sexta-feira, a partir das 14 horas, no nosso Dot Blast de entrevista e diariamente ativos no nosso Instagram. Deus abençoe. Até mais.